um dos crimes que mais chocou o nosso país foi o crime de uma jovem de classe média alta de São Paulo, em que ela combina com o seu namorado a morte dos seus pais para ficar com a herança dos pais. Suzanne von Richthofen, acho que é isso. Ela chocou o país com a sua insensibilidade. Talvez alguém diga, ela fez só por dinheiro. Ela queria o dinheiro dos pais e também os pais não gostavam muito do namorado dela. Mas nós não podemos descartar a ação demoníaca nisso. Para uma filha chegar ao ponto de matar, não sei se foi martelada, o pai e a mãe, para alguém chegar a esse ponto, nós não podemos ignorar que tem uma ação demoníaca. Eu não estou dizendo que ela estava endemoniada, que ela estava possessa. Nem sempre para fazer uma coisa endemoniada alguém precisa estar possesso. Muitas vezes a pessoa só precisa estar sob a influência de Satanás. Agora tem um detalhe que a gente precisa entender. A gente acha que alguém que faz uma coisa terrível nas mãos de Satanás é alguém que tem uma índole muito ruim, alguém que tem uma trajetória muito ruim, alguém que é muito inclinado para o mal. Ei, não é assim. Como assim, pastor? Uma pessoa pode fazer uma coisa horrível, super agradável ao diabo, simplesmente porque vai vivendo uma vida de acordo com o diabo, vai transformando em normal o que é o mal, vai transformando em normal o que é diabólico, e vai se acostumando com uma conduta que não tem temor a Deus, até que um belo dia acontece uma situação em que a pessoa ela se perde por completo e faz uma coisa terrível. Eu me lembro de um caso numa cidade onde eu fui pastor, em que uma mulher se envolveu com um amiguinho do filho. Foi um escândalo na cidade. A cidade de 200 e poucos mil habitantes, você espirra de um lado da cidade, o cara fala saúde do outro lado. Como isso aconteceu? Vai se tornando normal certas coisas que são agradáveis a Satanás. A gente vai se acostumando, vai abrindo brecha, vai criando pensamentos, ideias, até que um dia aparece uma situação. Ah, pastor, eu nem acredito no diabo para começar. Você não acredita não? Eu tenho uma notícia boa para você, ele acredita em você. Você não quer acreditar nele não, mas ele acredita em você, tá? E a Bíblia diz o seguinte, 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo está o tempo inteiro tentando te arrebentar. Ele bota casca de banana para você escorregar o tempo inteiro. Você já escorregou assim, que você fez assim e ficou de pé? Já aconteceu com você? Sim ou não? Então, ele vai botando casca de banana. Tem umas que você derrapa, mas fica de pé. Mas tem uma determinada escorregada que você vai, que uma perna vai e ela dobra e quebra a perna. Tem uma escorregada que você bate com o cóccix aqui e quebra. Tem uma escorregada que as suas pernas vão, a cabeça bate, e tem uma quina atrás, você bate com a cabeça na quina e pode até morrer. Satanás é um colocador de casca de banana, esperando você dar uma escorregada fatal.
Algumas, amigos, você se dá bem. Algumas você só caiu de ladinho, você consegue levantar, só sujou um pouco. A cilada de Satanás é como uma laje de uma casa que está com infiltração. A água vai batendo, ela está infiltrando, a laje está encharcada. Você não está vendo nada embaixo, você olha para o teto, está tudo tranquilo. De repente você vê uma manchinha. A laje está tão encharcada que num ponto da laje fica uma manchinha de água. Aí você fala assim, está molhadinha aqui. Você não sabe que está tudo encharcado, de repente a laje cai. De repente a laje cai. Efésios 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, a Bíblia podia falar assim: nós temos que lutar contra o diabo, mas não, ela detalha. Hostes espirituais da maldade e tal, e papa, ela detalha, sabe por quê? Para te mostrar que você está em luta contra um exército do mal. O diabo e seus demônios estão o tempo inteiro tentando colocar ciladas para acabar com o seu casamento, acabar com o seu negócio, acabar com o seu sonho, acabar com a sua integridade, acabar com o que você construiu ao longo de anos. O quantas pessoas que levaram anos para construir uma empresa, aí se envolvem numa coisa errada de repente, e aí tem um escândalo, às vezes a pessoa vai presa e tudo que ela construiu ao longo dos anos, ela joga fora, credibilidade vai embora, passa uma vergonha diante de todos os amigos. Quem está entendendo? Agora, quando a gente olha para o Brasil e a gente vê essa maldade toda, as pessoas vendendo sentença judicial, as pessoas favorecendo gente ruim, as pessoas protegendo corrupto. A gente fala, é por dinheiro. Não é por dinheiro. O dinheiro é um detalhe. Tem uns que já tem tanto dinheiro que se fosse por dinheiro já tinha até parado. É por obra de Satanás. Tem gente que já roubou bilhão, não é milhão não. Você entendeu bem o que eu falei? Tem gente que roubou bilhão e continua roubando. Por quê? Porque Satanás está ali, trabalhando para essa pessoa ser insaciável, porque não é uma questão de roubar bilhões, é uma questão de uma criança passar fome. O diabo adora a miséria. Não é uma questão de alguém roubar um dinheiro, é a questão de uma senhora que fica na rua, ter uma ferida na perna, passar aqueles pano velho em volta, tudo infeccionado, sentir dor o dia inteiro. E a gente passa e sente um nojo danado daquela perna. Não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de uma calçada não ser colocada lá uma pavimentação e a sua avó com 90 anos vir andando e cair num buraco daquele e quebrar a perna e nunca mais se levantar. Satanás adora sofrimento. Satanás adora ver dor. Não é só dinheiro, é a maldade. O que estão fazendo com os municípios, os estados, o país, não tem a ver só com o dinheiro, tem a ver com Satanás. E você achando que a nossa guerra é contra fulano, ciclano, aquele homem, aquela mulher, não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades do mal. Mas eu queria te falar uma coisa que talvez você não goste. Está preparado? Me dá permissão, fala assim, pode falar. Talvez você está vivendo uma vida agradável ao diabo. Pastor, o senhor me ofendeu.
eu venho à igreja, eu sou crente. Tá bom, você vem à igreja, você é crente, mas talvez, você está fazendo algumas coisas que agradam bastante ao diabo. Pastor, de que você está falando? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 vai explicar para a gente o que eu estou falando. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas 8, versículo 26, vai falar sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Diz assim a Bíblia: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Tinha um homem que vivia endemoniado. A vida dele era um inferno. Eu quero te falar uma coisa: tem gente que você olha e fala, é famoso. Você olha e fala, tem poder. Você olha e fala, tem dinheiro, hein? Mas vive o inferno. A vida é um inferno. Você às vezes inveja alguém que vive o inferno. Nós precisamos entender que um monte de gente está vivendo, na verdade, um inferno. Mas a aparência é o quê? A aparência é foto de Instagram. Eu mando, eu peito, eu dobro a aposta, eu tenho grana, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vive um inferno. Este homem vive um inferno. E ele perturba a cidade, porque todo mundo tem medo dele. As crianças fogem dele, ninguém aguenta ele. Então, de vez em quando, ele junta os homens da cidade e acorrenta ele, para ver se ele não fica perturbando. A Bíblia diz que ele arrebentava as correntes. O diabo tem poder. Não tem poder como Jesus. Perto de Jesus, o poder do diabo não é nada. Mas dizer que o diabo não tem poder nenhum, não é verdade. Ele está promovendo as guerras. Ele faz grupos terroristas estuprarem mulheres e assarem crianças em fornos. Satanás, ele não está brincando de serviço não. E ele consegue confundir e demonstrar poder. Tem gente, tem artista aí, famosa, que fez pacto com Satanás, e ninguém está escondendo mais não, tá? Vocês viram aí o show da Madonna e da Lady Gaga aqui, que tem momentos no show que aparecem demônios. Um monte de gente já não está escondendo não, já está às claras.
Eu não fui no show, mas eu vi na rede social imagens demoníacas, né, gente? Você deve ter visto talvez também. Queridos, o diabo, ele estava agindo na vida daquele homem de tal maneira que ele vive uma vida infernal. Um dia ele encontra com Jesus. Jesus não ficou fazendo entrevista com ele. E aí, qual é o teu nome? Está tudo bem? Vai para onde? E aí? Qual é o teu nome? E aí? E aí, foi para lá, foi para cá? E aí? O que você quer fazer? Não. Diz o texto que Jesus quis libertar logo. Falou, pode sair daqui. Esse homem já está atormentado demais, pode ir embora. E os demônios falam com Jesus, deixa a gente em paz, por favor. Aí Jesus libera eles para entrar numa manada de porcos. Os porcos ficam desesperados, correm no despenhadeiro, caem dentro do mar e morrem. Esse homem vivia uma vida agradável ao Satanás, perfeito? Então ele mostra para a gente quando nós estamos vivendo uma vida agradável ao diabo. Primeiro, o diabo pode estar feliz com você pela sua falta de blindagem ao erotismo do mundo. O diabo pode estar feliz na vida, porque no versículo 27 vai dizer assim, olha o que diz o versículo 27. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia. O cara andava pelado. Uma das primeiras coisas que Satanás quer fazer na vida de alguém que vive um agradável a ele, é tirar o pudor, tirar os limites, destruir a coerência, promover imoralidade. Por que ele andava pelado? Qual a necessidade disso? Vai sentar no chão, vai machucar? Mosquito vai morder? Não, mas ele andava assim, porque alguém cheio de Satanás perde o freio dos seus limites na área do erotismo. Por que você acha que eles querem erotizar as crianças? Por que tem um monte de cartilha para erotizar a criança? Por quê? Porque quando você erotiza uma criança, ela dificilmente vai se recuperar emocionalmente. É uma luta a recuperação. E por conta disso, ela fica desajustada. O seu desajuste facilita o domínio do Estado. Isso é uma cartilha diabólica. Então, uma criança que ela perdeu a sua infância, o erotismo tirou a sua singeleza da sua infância, ela se desconecta da família mais facilmente, porque de alguma maneira a família é culpada do que fizeram com ela. E é nessa hora que os poderosos manipulam essa vida para ele ser um idiota, à disposição de uma ideologia do mal, que promove a droga, que promove o sexo de qualquer maneira, que promove a cultura do meu corpo, minhas regras, mesmo que a pessoa está se matando. Será que você tem se blindado do erotismo do mundo? Claro, pastor, eu inclusive sou casado, tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você tem visto nas redes sociais? Meus irmãos, a internet é perigosa. Você está vendo lá um cachorrinho tal, daqui a pouco aparece a cachorrona. Pensa numa cachorrona, meu irmão. Do nada, meu. O cachorrinho bonitinho, daqui a pouco a cachorrona. Pô, meu irmão. Faz uau. Nós somos assediados pelo erotismo do mundo o tempo inteiro. Que tipo de série você vê? Comecei a ver uma série com a Bianca. De repente, irmão, uma cena que eu estava com vergonha da minha mulher. Uma cena que, eu falei, cara, não dá.
Mas tu fala assim, não, eu sou casado, eu sou blindado, eu sou maduro, eu sou adulto. Não, querido, esse erotismo do mundo vai entrando e vai gerando maquinações, e vai derretendo suas resistências, vai minando seus balizamentos, vai freando o seu ímpeto, e vai facilitando um caminho errado para você. Porque você acha que tem um monte de mulher rebolando nos TikTok da vida, com roupa indecente? Ah, é porque dá dinheiro? Não, cara, tem uma ação demoníaca nisso. Você sabia que o TikTok na China não passa o que passa no Brasil? Lá não pode esse negócio de reboladinha de roupa indecente, não. É uma estratégia chinesa para poder deturpar sociedades, porque uma sociedade amoral, ou seja, sem moral, é fácil de ser manipulada. Os valores de família se perdem, os valores de pátria se perdem, os valores de temor a Deus se perdem. Então é mais fácil manipular. Ei, nós estamos numa engenharia do mal e estamos brincando de casinha. Pastor, não concorda. Você pode não concordar, está tudo bem, mas é a verdade. Você pode não concordar, mas é a verdade. Tem Satanás por trás disso. Hoje nós temos uma guerra contra o erotismo. Muitos casamentos não estão prevalecendo. Por quê? Porque esse erotismo do mundo, fora do casamento, dentro do casamento é bênção. Ah, por que você casou com ela? Ah, porque ela ora tão bonito. Não, casei porque ela estava afim, meu irmão. O erotismo dentro de um casamento é bênção de Deus. Prova disso que a Bíblia tem um conto erótico. É o livro de Cantares. Cheio de provocações. Tem uma hora que ela fala assim, vamos aos campos. Lá te mostrarei o meu amor. Ela quer fazer debaixo do luar. É a palavra de Deus. O sexo dentro do casamento é uma bênção do Senhor para a sua vida. É uma resposta de Deus para a sua vida. Para você ser tão feliz ali, para não procurar lixo no mundo. Quem está entendendo? Meus amados irmãos, você pode estar fazendo Satanás feliz com você, por falta de blindagem no erotismo do mundo. Segundo, o diabo pode estar feliz com você pela sua distância de sua família. Versículo 27 diz assim: possuído de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma. O cara não mora com ninguém, o cara não mora com a família. Aí você fala, não pastor, mas eu não estou deixando o Satanás feliz comigo, porque eu moro na minha casa com a minha família. Mora com a família, mas convive? Queridos, há jovens que estão dormindo nos motéis, ou acordados nas baladas, não convivem com seus pais. Tem pai que está no quarto, no celular, a mulher está no outro quarto assistindo uma série, o filho está no quarto dele no PlayStation, e a galera está se falando por WhatsApp. E aí, vamos almoçar? Aí o outro fala, estou terminando o episódio aqui. Aí o outro responde, que hora a gente fala? Que hora a gente almoça? Ah, vai almoçando, depois eu chego. E cada um vai lá, faz a sua comida, seu prato, come e volta para a sua atividade. Ontem eu estava num restaurante à noite e eu saí, tinha um pai no celular, a mãe no outro e o moleque no meio assim, ó. Lá no Rio Design, ontem no restaurante, os pais no celular e o moleque tentando brincar sozinho, se virando. Satanás está felizão com essa distância. Quando eu era pequeno, não é saudosismo não, só para você entender um pouco.
Aquela época que o Silvio Santos ficava ligado em toda a televisão. Tararará, 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 e tal. E aí, meu, qual é a música? Maestro Zezinho, uma nota, qual é a música? Ninguém tinha dinheiro para fazer negócio de ficar indo para lá e para cá. Um vai para o japonês, o outro para churrascaria. Pô, churrascaria. Henzinho, churrascaria. Irmão, eu tinha que comer em casa. Frango, macarrão com farofa. Cara, pensa num negócio gostoso, mano. Aí, frango, macarrão com farofa é campeão demais. Tu já comeu? Quem já comeu frango, macarrão com farofa? Quem é fraco não comeu ainda. Irmão, aí, a família não tinha dinheiro para cada um ir para um lado, não. Não tinha, hoje eu vou comer com vocês, não, que eu pedi um iFood. Eu falei, iFood. Tomar uma tapa na orelha de falar assim, iFood naquela época. Irmão, a gente tinha que comer junto. E está lá o Silvio Santos lá. Pablo, qual é a música? Você que não riu, agradeça a Deus, você é jovem. Quando ia revelar qual era a música, aí tinha uns caras com a cara pintada, tinha um cara Pablo, franjinha, feio que nem o capeta. Pablo, qual é a música? Aí ele cantava a música, assim, fingia, né, que estava cantando a música, né? Simulava. Irmão, estava lá a televisão ligada e estava aqui e a gente ia comer junto. E na mesa, uma bebida que era reverenciada, Coca-Cola. Garrafa de 1 litro, de vidro. Às vezes mandava buscar, só tomava Coca-Cola no domingo. Tinha Coca-Cola todo dia não, irmão. Aí vinha eu, uma vez voltando da padaria, aí tu segurava na tampinha, assim, vinha carregando a Coca-Cola assim. Pô, a Coca-Cola escorregou. Meu irmão, pô aí. Coca-Cola era ouro preto. Irmão, que tristeza não ter uma Coca-Cola para comer, para tomar. Ah, você riu hoje, que coisa. Não, você é rico. Você é rico. Ó, aquela época, a Coca-Cola aqui, ó, um copo para cada um lá em casa. Guardava para o final, botava assim. Mas a família estava unida. Sabe de uma coisa? Talvez a melhor coisa na sua vida fosse você não ter dinheiro. Que talvez vocês almoçassem juntos. Nós temos que resgatar o culto doméstico. Canta uma música. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo. Você canta uma música, lê um texto bíblico, alguém dá uma palavra do que achou do texto, depois a gente ora pela família, ora para Deus ter misericórdia, ora para o filho abrir a visão, para a filha entender que essa vida que está querendo não vai ser boa. Ora para a mulher perdoar, olha para o marido, olhar para a mulher, a gente ora pela família, a gente tem que resgatar a oração dentro de casa. Em terceiro lugar, o diabo pode estar feliz com você, por você viver próximo da morte. O diabo pode estar feliz por você viver próximo da morte. Versículo 27. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. O cara endemoniado morava onde? Nos túmulos, perto da morte. Pastor, eu nem gosto de passar perto de cemitério. Mas você que tem um vício do cigarro, você está fazendo um suicídio diário. Você não teve coragem de dar um tiro na cabeça, então você fuma. É um suicídio diário. Você que vai para uma festa e toma lá
uns vinhos lá, uns champanhe, uns não sei o que lá, umas cerveja, e depois pega o carro para ir para casa e passa por 1.500 postes no caminho, você passa perto da morte, porque o seu reflexo está abalado. Se você tomar uma fechada de alguém, você se descontrola e você vai para um poste fácil. Você aí está fumando um vapezinho que plastifica o pulmão. Se você tiver um problema pulmonar qualquer, se você tiver aí uma gripe muito forte, você não aguenta porque o seu pulmão está plastificado e não absorve o oxigênio. Você que está fumando o vapezinho aí, você anda perto da morte. Você que anda numa roda que todo mundo só fala de bagunça, de pegar mulherada, de não sei o que lá, e o conselho é para você trair sua mulher, você anda perto da morte do seu casamento. Você é um idiota de estar andando nesse lugar, porque as coisas mais valiosas da sua vida estão correndo risco, por uma escolha sua, de andar perto de gente que quer minar a sua vida. Você está andando perto da morte da sua família, perto da morte do seu casamento. Você que anda com um monte de gente que só fala coisa ruim para você, que só te deprecia, mas você insiste, e as pessoas te tratam mal, e você insiste. Então você está querendo morrer emocionalmente, você vai entrar numa depressão que vai acabar com você. Você gosta de andar perto da morte? O diabo fica feliz da vida quando você anda perto da morte. Aquela menina agora tomou 61 socos de um brutamonte, um Hulk, o cara. Meu Deus do céu! Foi assim, de súbito. Aconteceu, ele fez assim com ela. Agora, 61 socos, cara, um elefante, pelo amor de Deus, não é a primeira vez que ele faz alguma agressão com ela. Mas o cara é bonitão, o cara não sei o que lá, o cara tal. Às vezes, uma moça que tem um futuro de Deus na vida, ela anda perto da morte. Ei, será que tem alguém aqui andando perto da morte? Satanás fica feliz da vida quando você anda perto da morte. Este homem só andava perto de túmulo. Deixa eu te falar uma coisa, uma dinâmica muito bacana que a gente vê nas empresas é o seguinte: você pega uma pessoa forte e bota em cima de uma cadeira, e pega uma pessoa mais fraca, bem mais fraca, e bota aqui embaixo, no solo, e aí o que está em cima da cadeira, ele vai agora disputar força com quem está embaixo. O que vai acontecer? O fortão está em cima da cadeira, mas o que está embaixo, mesmo sendo fraco, quando ele puxa a balança, a cadeira balança, e a pessoa vai cair. Ei, quem está embaixo tem muito mais facilidade para te puxar. Quem está te puxando para baixo? Quem está te puxando para baixo a tua fé? Quem está puxando para baixo tua comunhão com a tua igreja? Quem está puxando para baixo tua bênção aqui? Ah, pastor, eu saí da igreja, por quê? Não, inclusive o irmão fulano, que era colado muito comigo na igreja, ele começou a falar mal do senhor, falar mal do outro pastor, falou mal da luz, falou mal do telefone, falou mal de uma barata que tinha lá no banheiro, falava mal da lagartixa, falava mal. Aí eu fui ouvindo aquilo tudo, saí da igreja. Ei, você está mandando perto da morte e continuou, você vai morrer. Quem está entendendo? Você pode viver uma vida agradável a Deus, porque você anda perto da morte. Em quarto lugar, porque você pode estar vivendo uma vida agradável ao diabo? Por seu isolamento. Por seu isolamento. Versículo 29. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido
pelo demônio para o deserto. O demônio leva para a solidão. Você está na igreja, esse bando de gente aqui, qual a comunhão que você tem? Quem são as amizades espirituais que você tem aqui? O que você faz aqui? Você está conectado? Você está envolvido? Você tem célula? Um grupo de pessoas que você ora por elas? Elas oram por você? Ah, pastor, eu sou muito da minha. Eu chego aqui, eu sento e eu participo do culto, eu dou minha oferta e eu vou embora. Satanás está felizão, porque ele sabe que a qualquer momento alguma coisa vai te tirar daqui. Ele sabe que você não tem link, você não tem conexão. Ele sabe que você é uma folha que vai bater um vento. O comprometimento leva a gente a uma conexão. O trabalho em equipe leva a gente a uma conexão. Sabe uma coisa que você às vezes não repara? Quando você chega aqui na igreja, não tem um pessoal lá vendendo pipoca? Aquela pipoca é para ajudar pessoas que estão com dificuldade para ir no Vida Vitoriosa, que é um final de semana de tratamento do coração maravilhoso que a gente tem aqui. Às vezes você chega ali, tem ali um operário, tem ali uma pessoa que faz o seu servicinho e ganha pouquinho. Às vezes você tem ali um empresário com 1000 funcionários, está tudo ali vendendo pipoca. Você olha e vê todo mundo de colete, tu não sabe quem é quem. Às vezes você até menospreza, não quero pipoca não. Você é até meio grosseiro. Mal sabe você que aquela pessoa que você falou daquele jeito é o cara que vai entrevistar o seu filho para uma oportunidade de emprego daqui a um mês. É um baita empresário, só que ele bota um coletezinho para vender pipoca. Você acha que ele não é ninguém. Sabe por que ele faz isso? Por amor. Ele não precisava disso não. Ele podia pegar o dinheiro dele e falar assim: quanto vai vender de pipoca hoje? Ah, vai vender R$1.000. Toma R$1.000 aí, pronto, eu não vou vender pipoca não. Mas ele não faz isso não. Ele vai lá vender pipoca, relacionar com as pessoas, sorrir para as pessoas, brincar, comemorar que alguém comprou uma pipoca para ajudar os outros. É assim que ele faz. É muito mais do que dinheiro, é vida. É muito mais do que dinheiro, é conexão. Quem entendeu? Nós precisamos entender que isolamento não é plano de Deus. Ah, pastor, mas eu sou recatado, porque eu cresci muito na vida, eu enriqueci. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que talvez você não está entendendo ainda. Amigo, de um dia para o outro, você tem que fazer uma cirurgia. Você chega no hospital, quem aqui já fez cirurgia? Você chega no hospital, vem uma menina, vem um cara, aqui ó, toma aqui essa camisola aqui, vai lá, tira essa cueca aí ó, vai lá, bota essa camisola com o seu traseiro de fora. É humilhante a parada, meu irmão. Eu fico assim ó, Bianca ri demais. Pô, vedando a parada, né, irmão? Você anda de Louis Vuitton, nada contra não, beleza, pô, bonito, umas coisas bonitas, parabéns. Pô, não, você anda no Gucci, nada contra, pô, bonito, mas lá, meu amigo, tu vai botar a camisolinha, não tem Gucci não. E o traseiro de fora, isso é que me deixa incomodado. Até hoje não aceitei esse negócio legal não. Você é gente, nessa hora, amigo. Você é rico, você é pobre, você tem carro, você não tem carro, você tem apartamento, não tem apartamento. Nessa hora, meu amigo, camisola e bumbum de fora. E você ainda está se achando alguém que pode abrir mão da oração dos outros. Você ainda acha que você pode viver fora da comunhão. Você ainda acha que você pode viver sem gente orando por você. Eu não estou te entendendo ainda. Você acha que Deus quer você desconectado da família da fé? Tem gente aqui, tem um monte de amigo lá, os amigos que falam palavrão, que olham para tua mulher, que quando tu não está perto faz comentário, mulher do fulano, hein, pô.
Esses amigos você anda junto, aqui da igreja você não tem amizade com ninguém. Não te entendo. Não te entendo. Não falo isso para te agredir não, tá? Mas se eu falasse, meu amado irmão, vai para a célula, você talvez não entendesse. Mas quando eu falo com esse sarcasmo, às vezes você compreende a besteira que você está fazendo. Nós somos uma família, nós temos que estar juntos, nós temos que orar uns pelos outros. Isolamento é coisa do diabo. Mas em último lugar, você pode estar vivendo uma vida agradável ao diabo, por você ter perdido sua verdadeira identidade. Quem é você? Você nem sabe mais talvez. Como assim? Eu sou fulano de tal, empregado, empresário, médico, engenheiro, manicure. Não é isso que eu estou perguntando. Qual é a sua identidade em Cristo? Versículo 30. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Olha o que ele responde, qual é o seu nome? Ele não fala o nome dele, ele fala Legião. Ele assumiu o formato que o mundo deu para ele, que Satanás deu para ele. Ele assumiu o formato que a obra do mal deu para ele. Qual é o seu nome? Legião. Ele esqueceu quem ele é. Ele agora é a vida que os demônios querem. Ele se define como os demônios o veem. Ei, eu não sei se você traiu, mentiu, roubou, prostituiu, falou besteira, jogou fora uma empresa, jogou fora dinheiro. Eu não quero nem saber o que foi. Eu só sei que se você tiver a sua identidade em Cristo, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é campeão. Você não é o que você errou, você é a sua identidade, você é o que Deus vê em você. Gideão, você é corajoso, eu sou um fracasso. Deus falou, eu te vejo como corajoso, vai lá. Ele foi lá e venceu. Jefté, você é um campeão. Eu sou o pior de todos aqui, a família mais ferrada do mundo aqui. Deus falou, você é um vencedor. Ele foi lá e venceu. Ei, você é o que Deus vê em você. Você tem que olhar para Cristo e olhar para a palavra de Deus e reafirmar na sua vida o que a Bíblia diz sobre você. Não importa se um trabalha com limpeza, se um trabalha como astronauta, não importa, cada um dentro da sua configuração. Aonde você está, ali está um campeão, um vencedor, uma campeã, uma vencedora. Você é o que Deus vê em você. Você tem que resgatar a sua identidade em Cristo. Seu nome não é Legião, mas seu nome também não é trabalho, seu nome também não é vício, seu nome também não é rodinha de amigos, seu nome é Jesus na sua vida. Qual é o seu nome? Meu nome é Josué de Jesus. E o seu? Marcelo de Jesus. E o seu? Patrícia de Jesus. E você? Maria de Jesus. Nós temos uma identidade, nós temos um sobrenome, nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho uma marca na minha vida, você tem uma marca do Espírito Santo. Do Espírito Santo, você tem o selo da promessa. Quando Satanás vem e olha, ele passa tal, pai, eu vou ferrar aquele cara ali. Aí ele olha e fala, pô, é selado. Só que às vezes você entregou sua vida a Cristo, você tem um selo, mas você perdeu sua identidade. Pastor, mas eu perdi meu casamento. Pô, pastor, cara, se eu te contar a minha vida, pastor, eu queria te contar 1 hora, vai levar 2 horas, irmão, você pode levar 2 horas para me contar a sua história. Deus só precisa de 1 minuto seu, para você dizer assim, Senhor, eu não sou o que eu fiz, nem o que eu vivi, eu queria que o Senhor resgatasse na minha vida, o que eu sou em Ti. Você vai ter que lidar com dores que o passado fez, você vai ter que lidar com consequências de erros do passado. Você vai saber lidar, porque quem tem a identidade de Cristo tem uma coisa que não pode se perder nunca: esperança. Esperança de que
eu vou vencer. O mal está aqui, mas eu vou vencer. A luta está aqui, mas eu vou vencer. A desgraça está aqui, mas eu vou vencer. Ah, mas chegou na minha casa um problema que eu não imaginei, mas eu vou vencer, porque não depende de mim, depende daquele que me deu uma identidade nele. Agora, olha que legal, para terminar, versículo 35, diz assim: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido. Voltou o pudor, voltou limite, voltou consciência de si mesmo, em perfeito juízo, voltou equilíbrio emocional, estabilidade. Ele machucou um monte de gente, machucou. Tinha gente com medo dele? Tinha gente que ia duvidar dele? Sim. Talvez ele deu uma pedrada em alguém que tem raiva dele? Sim. Mas ele está com equilíbrio emocional, e sentado aos pés de Jesus, restabelecimento espiritual. O cara, num piscar de olhos, sai dos túmulos para a vida, sai dos demônios para os pés do Salvador. Pastor, que maravilhoso, que incrível. O melhor está por vir. Como assim? O cara acabou de ser liberto, mudou a vida dele, botou uma roupinha, penteou o cabelo, meteu um gel, está cheiroso, botou um avanço, aquele que vai queimando tudo. Aí ele vira para Jesus e fala assim, versículo 38, Jesus, eu quero ir contigo. Não é legal ele querer ir com Jesus? Não é maneiro? Não é legal? Hein, Marquinhos? Eu não é? É maneiro, pô, não é maneiro? Ele quer ir com Jesus, olha que legal, ele quer ir com Jesus, ele quer ir com Ele quer ir com Jesus, não é maneiro? Maneiro. Aí Jesus fala para ele assim, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Aí ele fala, o quê? Toda vez que eu transformo alguém, eu dou um propósito. Jesus não fala isso, mas o texto está mostrando isso. Ele fala, como assim? Eu não posso com o Senhor? Não, porque o teu propósito não é trabalhar comigo. Volta agora para a cidade e anuncia o que eu fiz na tua vida para todo mundo. Então o meu propósito não é ser um apóstolo teu, andar contigo, não. O teu propósito é voltar para a cidade, quando o pessoal que corria de você, que tinha medo de você, te ver, fala para eles o que eu fiz na tua vida e a identidade que você tem agora. Diz para eles o teu nome, Antônio de Jesus, Josué de Jesus. Fala para eles que você tem uma nova identidade. Fala para eles que eu transformo situações horríveis, desesperadoras, em milagres. Ele volta para a cidade e cumpre o propósito dele. Ei, Deus tem um propósito na tua vida, e se você não cumpre o teu propósito, você vive uma vida agradável ao diabo. Mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu canto, eu escuto louvor, sim, mas não cumpre o propósito. Satanás falou, ele até canta, vai no culto, mas pelo menos não me atrapalha. Percebeu? Ele vai lá e até vai no culto, mas não leva ninguém no culto, não evangeliza ninguém, não leva ninguém para o céu, não frequenta a célula, não leva ninguém para a célula, não se envolve em ministério nenhum. Pô, esse é dos meus, aquele crente frio que vai esfriando os outros. Pô, dos bons, vou até deixar ele na igreja. Eu ia ferrar ele, nem vou ferrar, vou deixar ele lá, porque ele me ajuda. A frieza dele no meio da igreja é uma bênção para o Satanás, porque ele vai esfriando os outros. Quem entendeu? Onde estão as pedras de gelo que serão aquecidas pelo Espírito Santo hoje? Onde estão os corações que estavam arrefecidos, que serão agora totalmente aquecidos pela glória de Deus? Eu quero terminar essa mensagem dizendo, ei, eu e você
não fomos chamados para agradar Satanás. E nós vamos blindar nossa vida do erotismo do mundo. Nós vamos fugir do isolamento. Nós vamos fugir dos lugares de morte. Nós vamos de todo o nosso coração resgatar a nossa identidade e viver a melhor fase da nossa vida. Quem entra nisso comigo? Quem entra nisso comigo? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vamos viver isso. Vamos viver isso. Vamos viver isso. Fala para ele: vamos viver isso.